E se você olhar no Senhor dos Anéis, tem 3 personagens que vivem o drama como do Cristo. Porque a gente fala na tradição cristã que o Cristo ele é rei, sacerdote e profeta. O sacerdote é o que oferece sacrifício. O rei é o que une as pessoas na unidade da verdade. E o profeta é aquele que anuncia a verdade e guia as pessoas para a verdade. Se você olhar o Gandalf, o Frodo e o Aragorn, refletem essa mesma estrutura. Sim. Porque o Frodo, pela sua humildade, carrega o sacrifício. E ele literalmente carrega o peso do mal do mundo nas costas, subindo uma montanha igualzinho à paixão de Cristo. Uhum. Mas o Frodo não é Cristo, tanto que chega no final ele falha. Mas pelo ato de misericórdia do Frodo em relação ao Gollum, que é um outro hobbit caído, como o próprio Frodo podia ter caído, pela misericórdia que o Frodo teve do Gollum, o Frodo ia se corromper, o Gollum derruba e cai com o anel. Na verdade, o Frodo redime muito mais a Terra-média pela sua... não pelo seu mérito próprio, mas pela misericórdia que ele teve no plano maior. Exatamente. Mas o Frodo é aquele que oferece sacrifício. E ele carrega a tentação com muita dificuldade. Então ele é o sacerdote. O Gandalf é o que anuncia o papel de cada um. E o Gandalf guia cada um para sua missão. Ele é o cara que bate na porta do cara e puxa ele para sua missão. Inclusive, o Gandalf literalmente morre e ressuscita. Morre lutando contra um demônio na história e ressuscita. O Gandalf, que é um Maiar, né, na mitologia do Tolkien, que é como se fosse uma figura angélica. Né? E, inclusive, de maneira muito linda no Silmarillion, Deus criou o mundo por meio de uma sinfonia, que eu acho absolutamente... Eru Ilúvatar toca uma sinfonia e cria o mundo. Então, o Gandalf é o profeta. E o Aragorn também morre e ressuscita. Por quê? Igual o Frodo meio que morre, entre aspas, no Monte da Perdição, para depois ir para os Portos Cinzentos. E o Gandalf, entre aspas, também, em certa medida, morre na descida com o Balrog. E depois volta como Gandalf o Branco. O Aragorn desce até a Mansão dos Mortos. E ele volta como rei. Então, ele liberta os mortos. Então, ele é o rei que une os elfos, que têm esse aspecto mais divino, na própria relação deles com a natureza e com tudo, une as pessoas e une até os mortos, tira os mortos da prisão que eles se encontravam. Então, no Senhor dos Anéis, você tem rei, sacerdote e profeta na figura de 3 figuras que seguem muito essa estrutura. Esse tipo de expressão simbólica é o que estava muito nessa discussão do Tolkien com o Lewis. E quando eu falo de morte... Ele leva para lá, então, né? E quando eu falo de morte... E aí você vê morte e ressurreição na história do Beren, você vê morte e ressurreição em todas as histórias do Senhor dos Anéis. Então, quando eu falo do símbolo da morte e ressurreição na vida humana, uma das minhas maiores inspirações é o Tolkien. Porque o tempo todo você está lutando contra o anel, contra a tentação do anel. O tempo todo você está precisando de um guia, como é a figura do Gandalf, e o tempo todo você está buscando redenção do mal. Toda hora o mal parece muito mais forte do que o bem, como na vida é assim. Uhum. E toda hora, no entanto, tem uma espécie de... As águias, por exemplo, vêm de Manwë, né? E Manwë é o maior dos Valar, é aquele que mais parece com a providência divina, que ecoa a providência divina. Ele guia as pessoas para a sua função. Por isso que quando as águias chegam, é quase uma misericórdia em relação à desgraça na qual nós estamos imersos. Claro, obviamente, a figura do Sauron é diabólica. Uhum. É o anjo caído, os Maiar são literalmente isso, e antes dele o Morgoth, que é quase o demônio. Uma das cenas mais heavy metal e da hora do imaginário do Senhor dos Anéis é o Fingolfin indo pro pau com o demônio na mão, que é o Morgoth, né, no Silmarillion. Essa cena é hardcore, eu adoro. Mas dá errado, claro, não dá para vencer o demônio só na porrada, e não funciona, mas boa tentativa para o Fingolfin, né? Então, enfim,